Aí, agora foi. Bom, então tá bom. A nossa aula de hoje é a interação entre a corrente elétrica e o campo magnético. Eu acho que essa é a aula que vocês esperaram, assim, desde o primeiro dia de aula até hoje. Eu juro que hoje acabou a espera por esse momento, mas eu acho que essa é a aula que vocês mais esperaram na vida de vocês de elétrica nesse ano. Porque, nossa, eu nunca vou esquecer, de verdade. A primeira coisa que vocês comentaram no chat, que era não gosto de elétrica, isso era a primeira coisa. A segunda era não sei usar a regra da mão direita. Então, hoje a gente aprende a regra da mão direita. Então, chegou, gente. É, acabou a ansiedade. Mas primeiro, a gente vai dar uma revisadinha aqui na corrente elétrica. Bom, a nossa corrente elétrica, não sei se vocês lembram, mas era da parte de resistência de circuito elétrico e ela passava por um fio, certo? Ou pelo nosso circuito ali, né? São fios ali, né? Todos emaranhados e conectados. Então ela passa por um fio, tá? Que aguente ela. Ela é dada em amperes e ela tem um determinado sentido. Vocês lembram, né? Que quando eu conectava a bateria, ela saía de um polo, dava a volta no circuito, chegava até o outro e fechava o circuito. A corrente elétrica era isso, tá? Ela tem que ter um sentido. Então, aqui como a gente pode ver, ela sai da bateria aqui e ela sempre segue o mesmo sentido, tá bom? Ela não vai mudar de sentido de uma hora para outra, certo? Então aqui um tubo meio grosso, né, em comparação ao nosso circuito, mas a corrente passa por ele e ele tem uma largura aqui bonitinha. Então tá bom. E como é que a gente vai encaixar isso num campo magnético? Bom, o nosso campo magnético ele vai depender do sentido da corrente. Então, ele vai aparecer de um jeito mais ou menos assim, tá? A corrente, quando ela passa nesse fio, ela gera um campo magnético ao redor dela, tá bom? Como se virasse um ímã mesmo. Então, vai formar esse campo magnético ao redor desse fio. Dessa forma, assim que fica esses círculos bonitinhos. E bom, já chegou a regra da mão direita. Foi rapidinho. E ela é bem simples. Ela tem duas letrinhas. Se vocês olharem para a tela que está na minha câmera agora, você vai fazer um joinha com a mão direita. O seu dedão é a corrente, tá? Ele sempre vai apontar para a corrente. E o resto dos seus dedos é para onde o campo magnético vai estar orientado. Então, se a corrente está para cima, o seu campo magnético ele vai estar nesse sentido assim. Ele vai estar rodando ao redor do seu dedão, tá? No sentido dos seus dedos mesmo. Se a corrente vai para baixo, ele vai rodar assim, ó. Tá vendo? Tanto que se vocês colocarem o dedão no sentido aqui da corrente do fio, vocês vão ver que vai ter a mesma rotação. É a mesma coisa. Tá bom? Eu até trouxe aqui, ó, desse jeitinho assim, ó. Tá vendo? Os dedos apontando para trás, ó, aqui o campo indo para trás aqui, ó. E depois ele volta, ele faz um círculo bonitinho. É isso aqui, tá? A regra da mão direita é só isso aqui. Não tem segredo, é só isso. E, como eu tinha já comentado para vocês, você também pode usar a regra da mão direita para muitas outras coisas no seu dia a dia. Por exemplo, se você quer apertar um parafuso, você coloca o seu dedão para baixo, que você quer apertar ele, e gira. No sentido que você girar, é onde ele vai descer. E para cima, né? Daí você vai soltar ele e você gira para cá. Funciona também com torneira, com parafuso, com qualquer coisa que você queira apertar ou soltar, tá? Ele funciona também. Mas aqui a aula de hoje é sobre o campo magnético, então a gente vai usar ele para o campo magnético. Bom, então é isso. A regra da mão direita. E vocês podem ver que em alguns campos magnéticos vai aparecer esses símbolos aqui. Esses símbolos querem dizer que o campo está saindo do plano, então ele está
lá de trás para frente aqui, tá? Esse para frente, essa setinha para baixo, é como se estivesse apontando na minha direção aqui, tá? Saindo da tela. Saindo da tela do seu computador para você. E esse xizinho aqui é quando ele está para dentro. Então essa daqui ela está entrando na tela do seu computador, ela está indo mais fundo, tá bom? Ah, professor, mas eu nunca vou decorar isso, não tem nada a ver. Então, na verdade, você pode decorar de um jeitinho, ou pelo menos lembrar de um jeito, que é pensando numa flecha. Nossa, numa flecha? Como assim? Bom, se a gente pegar aqui uma flecha bem pontuda, né? Então, aqui, né? Isso aqui é uma flecha. Um círculo aqui atrás. Se você olhar lá de frente, você vai ver esse pontinho aqui da frente e esse círculo grandão lá de trás. Eita, saiu tudo torto. Aqui. Ó, é o mesmo. Ela tá vindo pra você. Você tá olhando de frente pra flecha. Ela tá vindo pra você. Então, é esse daqui. É o primeiro aqui. Ah, tá, mas e entrando? E esse X? O que que tem a ver? Esse finalzinho aqui da flecha, normalmente ele faz um X. Ela normalmente vem aqui, né? E faz um Xzinho assim. Nossa, parece mais um rapazinho. Mas enfim. Ele faz um X. Então, ela indo pra longe, ela indo pra trás, você vê ela de trás, você vê esse X dessa parte de trás. E um círculo lá da ponta aqui da frente, né? Esse círculozinho aqui. Esse círculozinho aqui. Você vê então ela indo para longe de você, para dentro do plano, para dentro do seu computador. Entenderam? Dá para ver isso aqui? É imaginável isso ou muito torto? Nem pensar assim. Dá para ver? Ah, ótimo. então é isso, tá? Esse é um jeito de vocês lembrarem. Só pensar numa flecha. Ah, mas nossa, eu vou estar no meio da prova e vou pensar numa flecha. Bom, se você for ver o sentido do seu campo magnético, ele é representado por flechinhas aqui, tá? Então é um outro jeito de você lembrar tudo isso. Tá bom? Bom, e ele vai aparecer então aqui. Então aqui é a regra da mão direita, o campo seguindo o mesmo sentido dos dedos. Aqui é visto de cima. Então, ó, a corrente, ela tá indo para onde? Ah, ela tá saindo do plano, tá vindo pra gente aqui. Ah, então é a frente da flecha. Ah, então ok. Se ela tá vindo aqui, você vai colocar o dedão para cima e vai girar. Tá? Isso aqui é importante por causa disso. Porque se você tem um fio representado dessa forma, você vai precisar saber se o seu dedão da regra da mão direita vai para frente ou se ele vai para trás. Tá? Isso aqui faz muita diferença, então não pode esquecer. E aqui é esses mesmos símbolos representando o campo magnético. Então de um lado ele está saindo, de outro ele está entrando. Lembrando que ele vai fazer um círculo assim, tá? Bonitinho. Então por isso que ele está saindo e entrando aqui desse lado. Ok? Ficou claro isso? Deu para entender? É basicamente isso a aula de hoje, tá? A gente não vai ver muito mais coisa do que isso, não. Se vocês entenderam até aqui, o resto vai tranquilo, certo? Então, ó, a nossa formulinha da aula de hoje é essa daqui. Então a gente tem o nosso campo, né? Os azuizinhos aqui. Campo magnético em Tesla. Esse μ0, que é esse símbolo aqui, é o μ, sendo a permeabilidade magnética do vácuo. Isso aqui é uma constante, tá? Sempre em um exercício eles vão te dar essa constante. E se não for do vácuo, aí não tem esse zero aqui, ele vai ser só o μ. E daí eles vão te dar também o valor, tá? Podem ficar tranquilos em relação a isso. Eles vão sempre te dar esse valor, só aí você não tem que saber de cabeça. A corrente elétrica em ampere. E esse R aqui, que é a distância do seu campo magnético até o fio, né? Então essa distância aqui. Ou o raio do campo magnético. Dá na mesma, porque ele é um círculo, então ele dá bonitinho. Tá bom? É isso, essa é a nossa primeira formulinha, tá? Todas as próximas vêm dela. Então, todas são bem parecidas, só que cada uma tem um caso específico. A nossa segundo caso é uma espira. Se a gente pegar aquele fio que era retinho e entortar ele, ao ponto dele virar um círculo assim, a gente vai ter isso aqui. A nossa corrente, se você for seguindo com o seu dedão,
você vai ver que ela vai estar subindo aqui normal, tranquila. Quando vai chegando aqui em cima, ela começa a virar, ela começa a descer. E daí os seus dedos, que estavam apontando para um lado, eles vão começar a apontar para outro, tá? Então ele vai formar esse campo magnético dessa forma aqui, ó, que para dentro aqui, né, no meio desse círculo, todos estão entrando. E fora desse círculo, todos estão saindo. Tá bom? Até dá para pensar como se isso aqui fosse um ímã. Lembra? Que tinha o Polo Norte e o Polo Sul, assim. Que daí ia do norte pro sul, tal, bonitinho. É a mesma coisa, tá? Então, se a gente desenhar, por exemplo, um ímã aqui, bonitinho, ele vai fazer isso aqui. Tá? Com a setinha aqui, tal, a setinha aqui. Norte. Isso, se vocês verem, é a mesma coisa, tá? É só imaginar um quadrado aqui assim, sendo o ímã. E aqui saindo sempre do norte e chegando no sul. Saindo sempre do norte e chegando até o sul. Tá? Isso aqui, bonitinho. Pá. Mesma coisa. E a formulinha é bem parecida, tá? Ela é bem parecida com a anterior. A única coisa que vai mudar é o π. Ó, tinha um π lá que não tinha aqui. Tá vendo? Olha o π aqui. Ele não vai ter mais. Tá certo? Porque daí aqui a gente vai ter dois sentidos em um mesmo fio. E daí não é mais um círculo tão perfeitinho e tal, né, que a gente via aqui. E por isso aí a gente vai desconsiderar esse π. Tá? Porque essa fórmula ela vem, na verdade, de fórmulas de círculo. Por isso que tem esses π's no meio, πr, πr quadrado, enfim. Para chegar até aqui, você vai usando elas. Tá. A próxima, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam, tá? Pelo amor de Deus. Eu tento ir mais devagar. A próxima, agora que a gente entortou o nosso fio, a gente vai juntar vários deles entortados. E vai formar isso aqui, ó. Antes a gente tinha uma volta só. Agora a gente tem várias voltas. Tá bom? Então são várias espiras. É parecido com um solenoide. Lembra que a gente viu na aula passada, o solenoide? Aula passada ou aula... Eu acho que foi aula passada mesmo. Que era um negócio mais feião, assim, grandão, tal, assim, bem grande. Então, ela é bem parecida com o solenoide. Mas ela é diferente, tá? Porque, se vocês forem ver, ela é pequenininha. Olha esse comprimento aqui, ela é pequenininha, bem pequena. Tanto que chama bobina chata o nome disso aqui. Tá? Porque ela é chata, assim, ela é pequenininha. Tanto que o raio desse círculo, do centro desse círculo, até aqui o próprio círculo, né? Ele é muito maior do que esse comprimento. Tá bom? Eu coloquei até aqui, ó. Muito maior que o comprimento. Então a gente vai desconsiderar esse comprimento dela, porque não vai fazer diferença nas nossas contas. E bom, se ela é várias espiras juntas, então a fórmula é a mesma da espira vezes o número de espiras que temos. Correto? Então, por exemplo, se a gente tem dois círculos, né? Duas voltas, a fórmula da espira duas vezes. Se tem 3 voltas, 3 vezes. 4 voltas, 4 vezes. E assim por diante. Tá bom? É simplesmente contar esse número de voltas. Mas, obviamente, eles não vão te dar uma figura dessa e vai falar pra você contar. Conte aí quantos volts. E daí tem lá, tipo, 1000 volts e você vai ter que ficar contando uma por uma. E conferir na conta porque você perdeu a conta. Não, isso não vai acontecer, tá? Eles vão falar. Uma bobina chata de 30 voltas, de 10 voltas, de 5 voltas. Eles vão falar, tá bom? Então não se preocupem. Bom, tá aqui. E daí, por último, nosso último caso, o solenoide, que é aquele mais feio. Tá aí. Qual que é a diferença dele e da bobina chata? Bom, a bobina chata, ela tem o raio muito maior que o comprimento. O comprimento dela é muito pequenininho, é tudo achatadinho. No solenoide, olha como já é mais separado. Tá vendo esse espacinho do meio? Isso faz com que o raio, aqui, né? Então, o raio aqui do meio até a borda do círculo, seja muito menor que o comprimento. Porque ele fica bem... Olha esse L, olha o tamanho desse L, olha o tamanho do risquinho que eu fiz aqui. É muita diferença. O comprimento é muito maior. Essa é a diferença entre o solenoide e a bobina chata.
Tá bom? Só isso. E daí, como a gente não vai mais considerar o raio, a gente considera o comprimento, o L. Tá bom? É o que vai mudar na nossa forma. Tá? Antes era 2R, agora é só L. É isso. São 4 casos, tá? Então, o fio passando no campo magnético, 2πr. A parte de cima nunca muda, é só essa parte de baixo. 2πr. Fio, 2πr. Espira, 2R. Bobina chata, são várias espiras. Então, 2R vezes o número de espiras, vezes o número de voltas. E o solenoide, aí a gente não pode considerar o raio. Então é só L. Lembrando que também tem o número de voltas aqui. Tá bom? É isso. Esses são os 4 possíveis casos. Ficou alguma dúvida? Foi muito rápido? Não tem muito o que falar de cada caso, tá? Eles são bem específicos, assim. Não... Ficou claro? Foi tranquilo? Então tá de boa. Se ficar dúvida, vocês falem e não tenham vergonha. Por favor. Então é isso. Tá bom? E aqui eu trouxe 2 exemplos. Esses são mais tranquilos. O primeiro é mais tranquilo. O segundo, ele dá uma dificultada um pouco para vocês verem mais. É bem braçal, né? Como vocês viram, de teoria tem muito pouco. É mais fórmula. Então ele é braçal. E o segundo exercício mostra bem isso. Mas vamos lá para o primeiro primeiro. Bom, então tá bom. Calcule a intensidade do campo magnético. Então ele quer o B. O AB. Produzido por um fio condutor retilíneo. Percorrido por uma corrente elétrica de meio ampere. Então o I é meio. A uma distância de 50 centímetros do fio. Tá, e essa distância? Em centímetros, isso tá certo? Não sei, eu não lembro da fórmula, professor. O senhor nem falou se era em metros, nem nada. Tem um jeito da gente verificar isso, mesmo no exercício. Olha aqui, a constante. Lembra que lá atrás, bem lá atrás, nossa, nem lembro que aula que foi, que eu falei que normalmente a unidade da constante, essa unidade, ela serve para cancelar tudo o resto. Então, é basicamente isso. Você vai olhar na constante. Se ela está em metros, você tem que passar isso aqui para metros. Tá bom? Aí tem o ampere, daqui ó, o ampere, ampere. Centímetros, metros, ok. A gente consegue passar um para o outro. E o campo, a gente sabe que é em Tesla. A gente viu isso aula passada e tá aqui o Tesla. Então, tá tudo certo. Só que a gente tem que passar para metros. Tá bom? Se vocês quiserem, ó, as unidades estão aqui, tá? Não muda muito de um para o outro, então... deixa eu... isso daqui. Tesla, ampere, metros e número de volta não tem unidade. Então, aqui tem a unidade da constante. Tesla vezes metro dividido por ampere. Normal. Então tá bom. Então vamos lá. Aqui é ampere. E aqui a gente tem que passar 50 centímetros. Então, essa distância aqui, né, o nosso R, vai ser de 50 vezes 10 a menos 2, né? Nossa, é horrível. Mas tá bom. Isso aqui é igual a 0,5. Certo? Por que você passou esse 10 a menos 2 aqui? Lembra? Centímetros é dividido por 100 centímetros. Então, dividido por 100. Dividido por 100 é a mesma coisa que multiplicado por 10 a menos 2. Tá? Mesma coisa. Então, vamos lá. A nossa formulinha, lembrando que é para fio, então 2πr, tá? Não pode confundir. Só substitui. Você tem a constante, você tem a corrente, você tem o R, tá? O π aqui corta,
Isso aqui corta. Sobra 4 vezes 10 é menos 7, dividido por 2. Pronto. Esse daqui é o nosso exercício 1. Prestem muita atenção nesse exercício. Por quê? Apesar de ele ser tranquilo, é simplesmente um exercício de substituição, né? Você junta os dados e joga na fórmula. Vocês podem ver que, ó, olha o tanto de coisa que a gente conseguiu cancelar. Por quê? Porque se você for fazendo as contas direto, você fizer aqui o 4 vezes o π, que é 3 e pouquinho, e o meio, né? Vai dar um valor muito feio. Aqui embaixo vai dar um valor muito feio. Bom, se a gente só abre e olha bem para isso aqui aberto, a gente consegue cancelar o π, que é horrível de trabalhar. A gente consegue cancelar o meio, que é ruim de trabalhar. Tá? E sobra o 4 e o 2, que se quiser dá para simplificar aqui, mas a divisão é muito simples. Então, antes de sair resolvendo todas as contas, dá uma olhada nisso. Para um pouquinho assim e fica olhando para o negócio, ver se você consegue cancelar alguma coisa. Porque isso economiza tempo. Tá? Numa hora de vestibular isso economiza muito tempo. Tá bom? E bom, ficaram dúvidas nesse exercício? Ou tá tranquilo? Tranquilo? Ótimo. Bom, agora o segundo ele é mais fininho, tá bom? Mas não é muito complicado também não, vocês conseguem de boa. Bom, então vamos lá. As primeiras observações experimentais de fenômenos magnéticos foram realizadas pelos gregos em uma região da Ásia Menor, denominada de Magnésia. Até aí, pelo nome, né? Magnésia, magnético. Eles verificaram que certo tipo de pedra, denominada de magnetita, o ímã natural, era capaz de atrair pedaços de ferro. Em 1820, o dinamarquês Hans Christian Ørsted, acho que é assim que se lê, observou que uma corrente elétrica percorrendo um fio condutor também produz campo magnético. Então, que é aquilo lá que a gente estava falando, né? Que a corrente passa por um fio, ou por qualquer formato que seja, e faz um campo magnético. Ok, graças a ele. Perdão, gente. Essa descoberta deu início à unificação dos fenômenos elétricos e magnéticos, originando o ramo da física denominado de eletromagnetismo, que vocês tanto amam. Para o caso de um fio condutor retilíneo, então vamos lá, fio condutor retilíneo, percorrido por uma corrente elétrica, o campo magnético produzido em um ponto P em torno do fio condutor depende da permeabilidade magnética do meio, da intensidade da corrente elétrica e da distância do fio condutor ao ponto P. Então, é isso que mostra a nossa formulinha, né? Que é a permeabilidade magnética do meio, que é o μ0, que é o do vácuo, porque a gente só trabalha com o sistema ideal, da intensidade da corrente elétrica, que é o nosso I, e da distância até o ponto P, que é o nosso R. Tá? Ele dá tudo isso aqui bonitinho. Bom, considere a situação em que dois condutores retilíneos e paralelos são percorridos por corrente elétrica de intensidade 2A e 4A, conforme mostra a figura a seguir. Então aqui, essa figura. Temos dois fios com uma corrente percorrendo eles, né, de valores diferentes, e com um ponto P marcado aqui, com diferentes distâncias. Podemos afirmar que a razão entre as intensidades dos campos magnéticos B1 e B2, produzidos pelos dois condutores retilíneos no ponto P, vale. Bom, então tá. Então o que ele quer? Ele quer a intensidade do campo magnético 1, que é gerada pela corrente 1 aqui, dividido pela intensidade do campo magnético 2, gerada pela corrente do 2 aqui.
Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a formulinha. Como é fio, πr, tá? Não pode esquecer, πr. Os dois são fios, então os dois são πr, mesma forma, tá? Coloco um aqui em tudo, coloco dois aqui em tudo, para não confundir. Agora ele quer que você divida os dois. O que é mais fácil? Você substituir os valores e dividir, ou você tentar dividir primeiro e depois substituir os valores? O que vocês acham? O que vocês fariam nesse caso? Deixa eu aproveitar e mandar a lista. Bom, faria separado e depois dividiria. Ok. Esse eu acho que é o primeiro caminho a ser percorrido. Você calcula um, calcula o outro e divide um pelo outro. Mas assim, e se der uma coisa muito feia, sei lá, 378 dividido por 427? Pode dar. E para você dividir isso, imagina você fazendo isso na mão, fazendo essa divisão. Aí demora muito. É muito complicado. E pode ser que você nem consiga resolver. Aqui é uma questão de primeira fase. Mas supondo que não existisse essas alternativas, que fosse uma questão de segunda fase, que como é tudo manual aqui não teria diferença, você precisa de uma resposta. E você não conseguiria chegar numa resposta. E se você deixasse só a fração lá, né? Se a fração tivesse uma resolução bonita, você precisaria resolver, tá? Senão você ia perder ponto. Então, uma coisa que a gente pode fazer é começar dividindo. A gente começa e divide. Ó, a gente vai dividir B1 por B2, tá? Aqui primeiro é só monta a divisão. Aí depois, ó, a gente substitui esse B1 pela fórmula de cima, substitui o B2 pela fórmula de baixo. Ok? Vai ficar desse jeito. E agora? E agora, a gente, como é divisão de divisão, a gente pode passar esse de baixo invertido e multiplicando. Ó, essa parte de baixo veio para cima e essa parte de cima veio para baixo. Você inverte isso aqui e passa multiplicando. Tá bom? Você pode fazer isso numa divisão de divisão. Tá? Como são duas aqui, você multiplica o de baixo. E olha só, agora ficou bonitinho. Por quê? Porque o Mi0 tá aqui e tá aqui. Já era. O 2 tá aqui e tá aqui. Já era. O π já era. Olha só o que sobrou pra gente. I1 vezes R2 e I2 vezes R1, que é a parte de baixo. Sobrou só isso. E agora a gente pode substituir, porque a gente não tem mais nada para cancelar. I1 é 2, R2 é 4, I2 é 4, R1 é 8. Ok, e aqui, o que a gente pode fazer? Cancela de novo. Olha, cancela 4 com 4. Sobra 2 por 8. Cancela de novo isso aqui, né? Faz o... divide os 2 por 2, né? Fica 1 por 4. Faz essa divisão, que ela é tranquila, 0,25. E pronto, você chegou na resposta, tá? 0,25, bonitinho, aqui, alternativa A. Caso você tivesse feito as contas já de cara, você chegaria num resultado também, né? Porque daí você ia conseguir cancelar algumas coisas, né? Na constante aqui tem o π, né? Ele não te dá aqui a constante, então a constante ia ficar desse jeitinho mesmo, tá? Quando ele não te dá, você pode deixar assim, porque você não é obrigado a saber, tá bom? Então você pode deixar como constante. Você vai levando isso aqui pro resto da sua vida. Se ele não conseguir tirar isso aqui da sua conta, você chega isso aqui no final e vai vezes o Mi0, tá bom? Você não é obrigado a saber essas constantes. Acaba que a gente decora porque usa muito, mas você pode fazer... Eita. Você pode fazer dessa forma aqui. Tá bom? Então,
sempre que der para ir cancelando as coisas, mesmo com a fórmula fechada, que a fórmula fechada é até mais fácil, porque se você vê que tem coisa igual, você já dá para ter uma ideia que vai cancelar muita coisa. E é exatamente isso. Você vai cancelando todos os fatores. Até que chegar numa conta muito simples de ser resolvida. Tá certo? Era isso. Tá? Os dois exercícios são mais tranquilos. Os dois são de fios. Depois eu vou passar uma listinha pra vocês. Com os outros. E daí vocês tentam resolver. Mas não muda muito, tá? Só vai mudar a fórmula que vocês vão usar. Mas o jeito é a mesma coisa. Eu gostei de elétrica. Olha só, consegui fazer um milagre então. Nossa, só de alguém gostar de elétrica já tá ótimo. Mas agora você tá entendendo. Agora tá tranquilo, tá ficando claro pra você. Nossa, que bom, isso me deixa muito feliz. Muito, muito feliz de verdade. É, a maior alegria que vocês poderiam me dar é isso. Bom, fico muito feliz que vocês estejam entendendo. Fico muito feliz, mais feliz ainda, que vocês estão gostando. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar agora, pode ficar aí depois também, se tiver vergonha. Pode me perguntar no WhatsApp, fiquem tranquilos, tá bom? Não esqueçam a lista, deixa eu passar a lista. Se quiserem ficar conversando também, eu tô aqui. Eu só vou parar a gravação, então.